Tá. E o disjuntor? Agora a gente já sabe o cabo. Agora é a ideia da gente dimensionar o disjuntor. Então, o disjuntor deve ser escolhido respeitando a inequação. O que é isso, Lucas? Ó, nota que quando eu apresento ali para vocês, ó, eu tenho o IP, eu tenho o IN e eu tenho o IC. O IP representa a corrente de projeto. O IN representa a corrente do disjuntor. E o IC representa a corrente do cabo. Beleza? Então, o que ele está falando ali? Ó? Que a corrente do disjuntor, ela precisa ser maior ou igual à corrente de projeto. Ela tem que ser maior ou igual à corrente de projeto. E ele tem que ser menor ou igual à corrente do condutor. Ou seja, para que eu tenha uma margem. Então, ele tem que ficar ali... Esse sinal de como se fosse um bico e um tracejado atrás, ele representa ali, como ele está virado para a esquerda, ele representa menor. Se ele tivesse virado para a direita, seria maior. Aí o tracinho embaixo nesse caso, menor ou igual. Então, tanto menor ou igual atende, beleza? Então, o que ele está falando? A corrente que a gente calculou, ela tem que ser menor ou igual à corrente do disjuntor, e a corrente do disjuntor tem que ser menor ou igual à corrente do cabo. Beleza? Ela fica ali no meio termo. A corrente do disjuntor menor que a do cabo, maior que a da carga. Beleza? Menor do que a capacidade de condução do cabo, que a gente viu na tabela, e maior do que a corrente de projeto. Então, substituindo os valores, olha ali, ó, a gente encontrou 36,5, nossa corrente de projeto, e 41, que é a corrente que a gente viu na tabela, que é a corrente do cabo. Aí eu vou pegar comercialmente, eu vou olhar comercialmente. O que eu tenho nessa faixa? Entre 36 e 41. Aí eu vou identificar que eu tenho um disjuntor de 40 amperes. Está dentro. Então, ó, opção do disjuntor comercial, eu vou pegar ali e vou selecionar um de 40 amperes. Está dimensionado de forma segura, pode instalar que não dá problema. Curva de disparo, como é um disjuntor de carga resistiva, qual que vai ser a curva? B, beleza? Como eu já apresentei para vocês também, essa parte da curva de disparo. Aí, ó, um resuminho aqui, ó, carga 7.000 watts, tensão 220, corrente, trago a corrigida já, né? 36,5, cabo 6 milímetros, né? Suporta até 41 amperes. Suporta até 41 amperes, visto que é o método de instalação B1, 2 condutores carregados e temperatura 40 graus, beleza? Disjuntor 40 amperes, curva B. E aí, proteção adicional, IDR com sensibilidade para a corrente de fuga de 30 mA, mais aterramento. Aí, ó, na aula passada, eu falei sobre, na verdade, na retrasada. A aula passada a gente focou mais nas montagens. Na retrasada, onde todos estavam presentes, eu falei ali da função de cada componente que tem aí no painel. Trouxe para vocês e expliquei. Então, o IDR, vocês lembram? Qual que é a função do IDR? Proteger contra a fuga de corrente. Curto-circuito, o DR protege? Não. Sobrecarga, o DR protege? Quem protege contra esses dois problemas? Disjuntor termomagnético, beleza? Ele vai ter a proteção ali voltada para sobrecarga térmica e para curto-circuito magnética, beleza? Então é interessante só. E aterramento é a proteção. Proteção, aterramento funcional ou aterramento de proteção, nesse caso? Proteção. Até porque o DR ali, o que acontece? Por si só, o aterramento, ele não faz nada sozinho. O que a gente emprega o aterramento, a gente emprega ele junto a uma proteção. Só passar o cabo verde lá, não adianta. Então, o que acontece? O papel do aterramento é justamente ser combinado com um periférico, sim, de proteção, que nesse caso aqui vai ser o IDR. Se eu tiver uma fuga, por exemplo,
E tendo um aterramento, essa fuga vai ocorrer para o terra, tende a ocorrer para o terra, ela não, o DR vai identificar que houve uma falta, na verdade, uma diferença entre ida e vinda. Ele vai identificar que a corrente que está voltando é menor do que a que está indo, porque saiu pelo terra e o terra não é um condutor carregado, não tem que ser. Aí ele vai fazer o quê? Desarma. Mas se eu não tiver DR, vai ficar. E aí? Não acontece nada, entendeu? Não, nesse caso ali a gente está ainda falando de fuga, mas pode ser. A fuga ela pode ser tanto para o terra quanto para o seu corpo. Quando eu falo, por exemplo, fuga para o terra, ainda que seja pelo seu corpo, ela vai tender a ir para a terra, porque você vai ser o condutor, beleza? E é isso que a gente não quer. Na parte quando, por que a gente aterra de repente um motor, não aterra uma lâmpada? Necessariamente. Aí existem os dois fatores. Tem a questão do acesso, ali a lâmpada já é um local onde o acesso já é mais. Já ocorre com uma frequência e até uma dificuldade, né? Você precisa pôr uma escada, não é uma coisa que você vai ficar. Os usuários vão ficar tendo manuseio direto. E tem uma questão também de isolação. A lâmpada, por exemplo, se a gente olhar aqui no nosso caso, a gente vai ver que ali o bocal da lâmpada ele é de porcelana, já justamente com esse intuito de não ser um bom condutor. Quando a gente traz para o motor, a gente refere-se como o que a gente chama do que a norma define como massa elétrica. Porque o que acontece? O motor ele tem ali uma superfície, né, metálica que está fazendo ali a proteção dos enrolamentos e do rotor, e ali você tem uma parte que está viva ali dentro. Então você precisa fazer esse isolamento, né, para que essa parte da massa não fique energizada. E aí qual que é a ideia do terra? O terra é justamente entrar para que se algum problema acontecer e essa massa passar a conduzir corrente, eu dei um caminho para essa corrente. Se eu não dou um caminho para a corrente, ela escolhe o caminho o mais fácil. Então, assim como a gente falou naquela aula. Beleza? Então, por isso que ele traz ali a proteção IDR 30 mA mais o aterramento. Beleza?